bem com vocês? Meu nome é Larissa Nani, estou aqui com vocês em Direito Administrativo, falando, explicando, mas eu preciso da ajuda. Vamos lá revisar o material, fazer exercícios, tá bom? E agora vamos continuar falando sobre agentes públicos. Quem são esses agentes públicos? Nós já tratamos na unidade de ensino anterior, na unidade de aprendizagem anterior, quem era, quais eram os tipos, a divisão de agente público. Vamos continuar falando aqui. Agora vamos falar de direitos e garantias desses agentes públicos, certo? Continuando aqui. Primeiro, os servidores públicos, pela própria Constituição Federal, têm direitos à sindicalização e à greve. Onde que está isso? Está lá no artigo 37, inciso 4º da Constituição Federal. Lá, na Constituição Federal, trata então esse direito aos servidores públicos de se associarem. Sindicalização, gente, é uma associação de funcionários, de servidores naquela determinada categoria. Aqui dentro do funcionalismo público, dentro da administração pública, os servidores, eles também têm direito a se associar. Algumas coisas não se aplica plenamente como se aplica lá na garantia, lá no serviço privado. Como, por exemplo, mediante uma convenção coletiva, é possível reajustar o salário de uma categoria mediante uma convenção. Sim, é possível. Só que aqui no serviço público, tudo depende de lei, tudo precisa estar previsto em lei. Então, o salário do servidor, ele não reajusta em uma convenção coletiva. Só que outras coisas poderão sim ser negociadas. Por isso que a importância de um sindicato naquela área do servidor público. E é garantido, é um direito constitucional também. A greve é outro direito constitucional do servidor. A greve aqui, gente, para ela ser legal, ela tem que ter tido uma tentativa de negociação, uma negociação frustrada, deixou de cumprir alguma coisa que foi determinado. Para se instaurar a greve não é fácil. Não é somente da vontade do empregado. Tem que ter vários requisitos legais para se chegar ao nível de uma greve. Quando chega no nível da greve, já é um nível mais extremo, né? Então, o que acontece? É possível, sim, a sindicalização e a greve. Atenção! A Constituição Federal, ela veda a sindicalização e a greve para policiais militares, né? Para a área militar. Não é possível a sindicalização e a greve. Isso é uma vedação constitucional, tá? Porém, a jurisprudência estendeu a proibição da greve para todos aqueles servidores em âmbito lá da segurança pública, porque o interesse de uma classe e categoria, ele não pode sobressair sobre o interesse de toda a coletividade. Segurança pública é interesse de toda a coletividade. Então, segundo o entendimento, geraria um risco muito grande para a sociedade, a paralisação. Então, não é possível a greve. Quanto à sindicalização dos outros agentes de segurança pública, aqueles que estão alocados lá no 144 da Constituição, ainda não se tem pronunciamento, certo? Então, é possível ainda. A greve não. A greve não foi mais, foi determinada jurisprudencialmente e não seria mais possível para todo mundo da segurança pública. Ou seja, todo mundo que está lá no 144 da Constituição Federal, certo? E aonde que está isso, essa questão de sindicalização greve? Como eu disse, a greve e a sindicalização, elas são tratadas tanto no artigo 37, como também lá no artigo 142 da Constituição Federal. Vamos dar uma lidinha aqui no artigo 37 da Constituição, na parte que nos interessa. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Gente, presta atenção nesse artigo 37. Tanto de informação que eles nos trata. Nós estamos agora falando de agente público, mas qual é a informação importante aqui no caput do 37? O LIMP, os princípios expressos da administração. Nós já vimos isso lá no comecinho, mas vamos nos atentar aqui para o inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Quem deveria tratar sobre o direito de greve aqui dos pessoal da administração pública seria uma lei específica.
ainda não tem uma lei específica. Foi impetrado mandado de injunção, vários sobre esse assunto. Por quê? Porque quando não tem uma lei, o mandado de injunção, ele cabe quando está lá silente o poder legislativo, quando ele é inerte, quando ele está omisso, quando é necessário para o exercício de cidadania ou outros direitos de nacionalidade, precisa de uma lei. E aí o que acontece? Não tem essa lei. E o poder judiciário não pode fazer lei, tá? Ele não pode fazer lei. Entraram com mandado de injunção, só que ele não pode fazer lei. Então ele determinou que o poder legislativo fizesse a lei, só que o poder legislativo ainda não fez essa lei. Enquanto não fica pronta essa lei, não tem essa lei, aplica-se que no que cabe a lei lá do serviço privado. Então, pela essa ausência de lei específica, eu vou aplicar no que cabe, no que respeita os princípios, no que é plausível para a administração pública, essa lei que já existe para a iniciativa privada, certo? Vamos continuar aqui. Estabilidade. Estabilidade é um direito do servidor público. O que é uma estabilidade? A estabilidade, ela é para aqueles servidores efetivos, estatutários e não seletistas, empregados públicos, né? Aqui a estabilidade, ela vai caber quando ele passa, toma posse e entra em exercício. Entrou em exercício, tá lá, 3 anos de exercício ativo, foi aprovado no estágio probatório, ele tem a estabilidade. É um direito constitucional também, certo? É garantido, então, após 3 anos de efetivo exercício. Onde está isso? Artigo 41 da Constituição Federal, certo? Próximo aqui. Empresa pública e sociedade de economia mista são empregados públicos. O que significa isso? Embora empresa pública e sociedade de economia mista sejam entidades da administração indireta, tem o quê? Parte de um regime privado sendo aplicado. E isso é atinente aos empregados públicos, se aplica à CLT. E na CLT tem essa estabilidade de 3 anos? Não. Temos outras estabilidades. Estabilidade de acidente de trabalho, estabilidade de gestante, tem algumas estabilidades. Mas essa estabilidade efetiva lá do funcionário público, do servidor público, não tem, tá? Então, nessas empresas de economia mista e nessas empresas públicas, principalmente as que exploram a atividade econômica, não vai ter essa estabilidade. Embora faça sim concurso público, não possui essa estabilidade após 3 anos de exercício, certo? Aí tem algumas discussões aqui, que já até tratamos em outros tópicos, que é a questão da motivação na demissão. Houve um pronunciamento já do STF que no caso dos Correios, embora os empregados do Correio não tenham estabilidade, tem que motivar aquela demissão. Por quê? Porque o Correios ele explora uma atividade lá da administração mesmo, uma atividade pública. Um serviço público de distribuição. Então, aqui teria que motivar porque se aproxima muito do serviço público mesmo. Mas nas outras empresas ainda não houve manifestação. Por exemplo, uma Petrobras. A Petrobras pode demitir sem justa causa os empregados dela. Por quê? Aquele empregado, mesmo que trabalhe lá 5, 6 anos, ele não possui estabilidade, certo? Vitalicidade. Muitos confundem a estabilidade com a vitalicidade. A vitalicidade, ela é uma garantia que são para alguns agentes políticos, como são enquadrados. Algumas pessoas não enquadram magistratura, Ministério Público em agentes políticos, mas é uma parte da doutrina que enquadra. Vitalicidade é uma garantia dada, então, a juiz, promotor de justiça, que seria parecido com uma estabilidade, mas aqui são só 2 anos necessários para o vitaliciamento, tá? Ele tem 2 anos lá que ele passa num período também de avaliação, depois desses 2 anos ele é vitalício naquele cargo, só que não é a mesma coisa. Primeiro porque o prazo é diferente, estabilidade 3 anos, vitaliciedade são 2 anos, certo? E é juiz e promotor que tem, não é para todos os servidores públicos. Outros direitos garantidos lá
aos empregados públicos, aos servidores públicos. Bom, o artigo 39, parágrafo 3º da CLT, ele trata de outros direitos e garantias também do servidor público. Ele estende alguns direitos e garantias que são próprios lá dos empregados urbanos e rurais da iniciativa privada aos servidores públicos. Não são todos os artigos que estão no artigo 7º da Constituição Federal, não são todos os incisos que são aplicáveis. Mas se a gente pega lá a Constituição Federal no artigo 39, ela estende alguns benefícios aos empregados e aos servidores públicos, certo? A gente tem que dar uma olhadinha aqui nesses direitos constitucionais que são estendidos, que são garantidos. Vamos junto, olha aqui. Salário mínimo, garantia nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Hoje em dia, gente, o trabalho noturno, você tem um plus salarial quando você trabalha à noite, pelo seu desgaste corporal, porque era o momento que você teria que estar abrigado em sua casa, então você recebe ali um plus, que gira em torno de 25%, a hora noturna também é uma hora reduzida, certo? Salário família, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, repouso semanal remunerado, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal, gozo de férias anuais remuneradas com 1/3, licença gestante, licença paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, proibição de diferença de salários, de exercício de funções ou de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Bom, então aqui a gente tratou dos direitos constitucionais que são estendidos lá aos servidores públicos. Outro ponto aqui que eu quero tratar com vocês são os cargos exclusivos de brasileiros natos. Sabemos que, em regra, não se pode discriminar brasileiros natos de naturalizados. Quem são os brasileiros natos? Nós vimos isso, são aqueles brasileiros que, na verdade, a gente vê isso em direito constitucional. Brasileiros natos são aqueles que têm um vínculo inicial com o Estado, é o primeiro vínculo dele com o Estado. Temos regras de território, temos regras sanguíneo, temos 2 critérios aqui de que o brasileiro pode ser nato. Por exemplo, um brasileiro é uma pessoa que nasça no Brasil, sem ser que o pai e a mãe estejam lá a serviço do seu país. Ele será um brasileiro nato. Ou uma pessoa que nasça no exterior, mas que o pai ou a mãe estejam a serviço do Brasil. Ele também vai ser brasileiro nato. Então é aquele vínculo inicial, aquela primeira ligação com o Estado. Ele não foi nacional de nenhum outro Estado. Ele é o nacional originário daquele Estado. Então alguns cargos a Constituição trata que são exclusivos de brasileiro nato. Porque só ela pode fazer essa discriminação em regra. As leis, as pessoas, as empresas não podem discriminar brasileiros naturalizados, porque eles são brasileiros. Só que ele teve esse vínculo derivado, não foi um vínculo originário, certo? E quais são os cargos exclusivos aqui do brasileiro nato? Primeiro, presidente e vice-presidente da República. É o chefe do Poder Executivo, então tem que ser um brasileiro nato. Segundo ponto, presidente e vice-presidente, ministro do STF, tá? Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Estado de Defesa, oficial das Forças Armadas e carreira diplomática. Vamos pegar esse bizuzinho aqui na tela, que tem um bizu, que é o mp3.com, tá? A ordem da Constituição é a seguinte: presidente e vice-presidente, aí depois o presidente da Câmara dos Deputados, Senado Federal e ministro do STF. Atenção, não são todos os senadores, não são todos os deputados, tá? É o presidente lá, não vai ser eleito a presidente então, não vai poder nem concorrer. Mas um senador pode ser brasileiro naturalizado. Um deputado federal, um deputado estadual pode ser brasileiro naturalizado. Agora, todos os ministros do STF devem ser brasileiros natos. Por quê? Porque a gente está na linha sucessória do presidente.
Estes aqui, os primeiros colocados ali do artigo da Constituição, são o quê? Pessoas que podem suceder o presidente da República. O vice-presidente sucede sempre que o presidente, por exemplo, viaja mais de 15 dias, o vice-presidente sucede. Aí, no caso de ausência do vice-presidente também, vai lá o presidente da Câmara dos Deputados. Aí depois, não deu, vai, presidente do Senado Federal, não deu. Vai lá o ministro-presidente do STF. Então, eles estão na linha sucessória do presidente da República. É por isso que tem que ser brasileiro nato, porque se o presidente da República é brasileiro nato, quem vai o suceder também tem que ser brasileiro nato. As outras questões são mais questões de segurança mesmo, de segurança pública, de segurança nacional, porque tem estratégias de guerra, tem estratégia de proteção de fronteira, tem informações sigilosas que esses cargos têm acesso. Então aí tem que ser um brasileiro nato também, tá? Então aqui é uma discriminação sim, só que é uma discriminação constitucional, uma discriminação possível, uma discriminação legal, tá? Não é uma discriminação ilegal. Vamos ver então aqui, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa, que aqui geralmente essas carreiras representam o Estado ou auxiliam o presidente da República, como é no caso do ministro do Estado de Defesa, na defesa sim do território, aquela organização mais estratégica, certo? Vamos continuar? Limite de idade. O que eu tenho para dizer sobre o limite de idade? Gente, nós vedamos as discriminações, né? Lá no artigo 5º da Constituição, fala, todos são iguais perante a lei, sem distinção de quê? Cor, credo, idade. É proibido discriminar uma pessoa pela idade. Só que em alguns casos é possível haver essa discriminação. Quando? Quando a discriminação for justificável. Então, a regra é não discriminar, a gente vê isso em direito constitucional. Só que quando é necessário para o exercício daquele cargo, pode haver a limitação de idade. Por exemplo, eu não vou colocar uma limitação de idade ali para um técnico do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque ele não tem uma coerência de ter uma limitação de idade. Já para um policial militar, há uma coerência, há uma plausibilidade naquela limitação de idade, desde que seja plausível, tá? Desde que aquela limitação seja coerente para o exercício daquele cargo. Então, onde está escrito isso? A súmula 683 do STF fala o seguinte: o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do 7º 30 da Constituição quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Ou seja, tem justificativa? Eu preciso de uma pessoa mais jovem ou uma pessoa menos de idade avançada para o exercício daquele cargo? Tudo bem, preciso analisar se naquele caso é necessário para o exercício daquele cargo. Se não for, gente, aquela discriminação está sendo ilegal, certo? Discriminação de gênero. Aqui não pode haver discriminação de gênero, tá? Em regra não pode, exceto quando for também determinável para aquele cargo. A imposição, eu trouxe um conceito aqui sobre essa imposição, um conceito doutrinário. Vou ler com vocês porque é importante vocês entenderem o que a doutrina está falando isso e sobre algumas palavras técnicas aqui que a doutrina utiliza, que às vezes cai no concurso e o acadêmico ele fica um pouco perdido. A gente precisa se habituar com a linguagem técnica de concurso, tá? A imposição do discrime de gênero para fins de concurso público só é compatível com a Constituição nos excepcionais casos em que reste inafastável a fundamentação proporcional e a legalidade da imposição. Para esse entendimento, o STF não admite que se obste a participação de mulheres nos concursos públicos para acesso aos quadros da Polícia Militar, sem que haja qualquer justificativa na legislação de regência, tampouco no edital. Ou seja, não pode discriminar. Pode haver uma certa discriminação? Tem que ser plausível, tem que ser coerente. Não posso proibir mulher de participar de um concurso da Polícia Militar, tá? Limite de altura. A mesma toada que a gente veio aqui do limite de idade, da não discriminação. Só se for plausível, só se for justificável essa discriminação. O STF entende que, desde que prevista em lei, no sentido formal e material,
bem como no edital que regule o concurso. Então, eu preciso de ter uma previsão legal e no edital que regula aquele concurso, tá? Porque senão a pessoa vai prestar o concurso, não tem a idade e não tem a altura, não está sendo informada sobre isso, vai ser prejudicada. Então, tem que informar na lei e no edital do concurso público. Lembrando que precisa ser plausível. Também não posso colocar lá um técnico de um tribunal de justiça ou algum cargo que não precisa da pessoa ter uma altura mínima, é um exercício daquele cargo por uma pessoa de determinada altura. Isso é uma discriminação ilegal, é uma discriminação que não tem justificativa. Aqui a discriminação precisa ter uma justificativa. Vamos fazer exercício? Sim, vamos lá. Exercício CESP 2014. Com a promulgação da Constituição Federal, foram extintos os denominados cargos vitalícios, tendo sido resguardado, entretanto, o direito adquirido daqueles que ocupavam esses cargos à época da promulgação da Constituição. Gente, eu não acabei de falar que existe diferença entre vitaliciedade e a estabilidade? Vitaliciedade são os cargos vitalícios. Ainda tem? Tem. Juiz ainda possui cargo vitalício e procurador, promotor também possui cargo vitalício. Então, não foi extinto não pela Constituição Federal, tá? Ainda existem esses cargos vitalícios, no caso de magistratura, tá lá no artigo 95 da Constituição Federal, e no Ministério Público 128 da Constituição Federal. São cargos que ainda possuem lá, que são cargos ainda possibilidade de ter a vitaliciedade, certo? Próximo exercício, TRMS CESP, tá? Essas questões CESP geralmente são certo e errado, tá? O estilo CESP, que 2 questões erradas anulam uma certa, ou 3, às vezes até uma certa anula uma errada, tá? Então, a CESP é um concurso bem diferenciado nessa questão de pontuação. Considera-se agente público aquele que exerce, mesmo que transitoriamente, cargo, emprego ou função pública, sempre mediante remuneração pelo serviço prestado. E aí, o que vocês acham? Galera, é o seguinte, sempre está errado. Nós vimos as divisões de cargo na unidade passada, falando que era um cargo honorífico. Lembra do cargo honorífico? Daquele exercício pela honra, é um cargo, por exemplo, de um mesário. Um mesário, ele é retribuído? Uma pessoa que fica lá no júri é retribuída financeiramente? Não, ele não é remunerado. E naquele momento, ele está exercendo, sim, uma função pública. Ele está exercendo um papel dentro da administração, pela administração. Então, essa palavra que sempre torna a alternativa errada, certo? Olha só. A onerosidade, sim, é um requisito dessa relação, sim, ok, mas não é sempre que vai possuir essa onerosidade. Próximo, são direitos dos trabalhadores da iniciativa privada, constitucionalmente estendidos aos servidores públicos, exceto, ele quer que você marque o que não está lá para os servidores públicos. Volta lá naquela listinha, vai lá na sua Constituição Federal no artigo 39, depois volta lá no artigo 7º, vai lendo esses artigos para você tomar conhecimento. Quais são esses direitos? Porque o artigo 7º, ele tem importância aqui, muita, mas tem importância também no direito constitucional, que são os direitos sociais do trabalhador. Então é importante você estar lendo esses artigos, certo? Então, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno? Falei que sim. Esse trabalho noturno, esse adicional noturno é devido. Repouso semanal remunerado? Sim, temos lá dentro da administração pública um dia de descanso, é retribuído por isso. 13º salário? Sim, temos 13º salário também. E redução dos riscos inerentes ao trabalho? Sim, também temos essa redução dos riscos. Pulei o fundo de garantia por tempo de serviço propositalmente. Bom, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele veio ser instituído na iniciativa privada lá mais ou menos na década de 70 para substituir uma estabilidade decenal. Aos empregados era devido após 10 anos a estabilidade decenal. Lembra da nossa estabilidade que a gente estudou de 3 anos após o exercício efetivo? E aí faz aquela avaliação, que é aquela prova que você está lá apto, e aí você adquire a estabilidade.
Lá no serviço privado tinha, só que era decenal. E aí houve uma flexibilização na legislação trabalhista e tirou essa estabilidade decenal e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço veio para substituir essa estabilidade decenal. Só que esse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele não é o que é aplicável aos servidores públicos. Aos empregados públicos, que são o quê? Empregados lá pelo regime seletista da CLT, que é aplicável a qualquer empregado, você que é empregado de qualquer empresa, Casas Bahia, Ponto Frio, Americana, é um regime seletista, é um regime que assina a sua carteira de trabalho, tem o fundo de garantia. Aqui não tem, porque temos uma tal da estabilidade. Então, aos empregados públicos até tem o fundo de garantia por tempo de serviço. Se ele é demitido também, as mesmas imposições que tem na iniciativa privada também tem, como aviso prévio, levantamento do fundo de garantia, ok. Mas os servidores públicos, os estatutários, eles não têm fundo de garantia por tempo de serviço. Por quê? Eles possuem estabilidade, certo? Então, o fundo de garantia não é um direito estendido a esses servidores públicos. Letra D, de Deus. Bom, então, o que acontece aqui? Nós tratamos de vários pontos de servidores, de agentes públicos, tá? Os pontos mais importantes foram tratados. Não deixem de ver esses artigos, principalmente aqueles que eu fiz menção, como o artigo 7º, como o artigo 39, como o artigo 37, que são artigos importantes aqui no direito administrativo também, certo? Tá com dúvida, professora, eu não tenho uma Constituição Federal. Baixa lá no site do Senado Federal, você consegue baixar ela em PDF, atualizada com as emendas, gratuitamente, tá? Então baixa lá sua Constituição Federal no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Se quiser imprimir, colocar um aspiralzinho lá, porque você precisa estar lendo o texto legal. As provas, elas cobram a letra da lei ainda. Então é importante você estar lendo a letra da lei e fazendo exercício para que isso fique todo fixado na sua cabecinha, certo? Então, eu fico por aqui nessa aula de agentes públicos. Eu espero você que volte aqui para a gente estudar mais direito administrativo, resolver mais exercícios. E estamos juntos. É um abraço, um grande prazer estar aqui com vocês.